Vamos falar de saúde no Melhor Pra Você com o nosso querido Explica Doutor, certo, Mariana? Hoje é quarta-feira, né, Azul, que é dia dele, do nosso médico de família, Dr. Jamal Azam. Meu querido, tudo bom? Tudo ótimo, tudo bem, pessoal? Vamos falar de febre hoje? Febre é complicado, né? Olha, parece que não, mas é um assunto que não acaba mais. São tantas perguntas que já estão chegando aqui, né, doutor? Porque tem vários tipos de febre, né? Sim, muitas vezes a febre, quando ela começa súbita, a pessoa não sabe o que é, não sabe o que fazer, gente. Vamos assistir para que a gente faça a coisa certa, porque muitas vezes, sabe o que acontece? O quê, doutor? A pessoa se precipita, toma atitudes que não deve tomar e aí até piora a situação. Quando a febre é sinal de preocupação, quando a gente tem que correr, quando não, já já a gente vai falar. Já já, depois do intervalo. Então continue com a gente e mande a sua perguntinha, porque a Cris Magalhães já está lá no nosso departamento de jornalismo, com o telefone dela na mão, esperando a sua pergunta, o 11 97 607 4982. Mande a sua perguntinha, a gente vai para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta e está na hora do quadro Explica Doutor, com o Dr. Jamal Azam. Ele hoje vai responder as suas perguntas. Já mandou pra gente? Se você não mandou, manda agora pelo WhatsApp 11 97 607 4982. Nós vamos falar hoje sobre febre. Porque a febre, né, doutor, apesar de ser um mecanismo de defesa do nosso organismo, assusta muita gente. Então, o que a gente deve fazer? O que deve ser feito e o que deve ser evitado nessas horas? A gente explica agora para você. Rosto vermelho, mãos frias, testa quente. Pode ser febre. E ela é um sinal de alerta de que algo está errado com o nosso corpo. Quando a temperatura sobe, aumenta também a preocupação. Para tirar mesmo a dúvida, nada melhor que o termômetro. A febre é quando a temperatura do organismo está maior que 37,5 graus. Banho ou recorrer aos remédios. A febre não é uma doença, e sim um sintoma de infecção ou inflamação. Medicamentos e até excesso de sol e de agasalhos também podem dar febre. Em geral, as causas mais comuns são infecções virais, como respiratória, urinária, amidalites, inflamação no ouvido e pneumonia. É um mecanismo natural de defesa, em que o corpo eleva a temperatura para combater os agressores. Mas a febre assusta, principalmente quando vem com ela a falta de ar, confusão mental e dificuldades para ficar em pé. Febre alta, então, perto dos 40 graus, deixa qualquer um preocupado. Sem contar que o corpo dói, o mal-estar provoca moleza e a gente fica sem disposição. Mas quando a febre passa de um sinal de alerta para um sinal de perigo, há risco de convulsão? Quando dar os antitérmicos? Na hora do banho, você sabe qual a temperatura ideal da água? Morna ou fria? São muitas dúvidas e a gente vai ver tudo isso agora no estúdio do Melhor Pra Você. Ih, como mãe sofre nessa hora, né, doutor? Nós vimos algumas imagens ali de crianças com termômetro na boca, outros aqui debaixo do bracinho. Eu vi que você trouxe uma série de termômetros aqui. Então, qual o termômetro ideal? É a primeira pergunta que eu te faço. E em que parte do corpo é o ideal para ser medida a temperatura? Ok. Eu vou começar da segunda pergunta. Tá. O local ideal, ele pode ser tanto na boca, tanto na axilar quanto retal. A questão é que a gente tem que saber a diferença entre essas medidas, porque na boca a temperatura normal é até 36,5. Varia a temperatura? Não, desculpe, na boca 37 graus, 36,5 axilar. Então, debaixo do braço ela é um pouquinho menor, na boca ela é um pouquinho maior e a temperatura retal é um pouquinho maior ainda. Então, se for tirar a temperatura na boca ou debaixo do braço, não tem problema, Mari. Tanto faz. Tanto faz. A gente costuma dizer que criança pequena, a gente evita colocar na boca. Porque se tiver um acidente, alguma coisa, pode machucar a boquinha da criança, especialmente quando a criança se agita um pouco mais, né? Então, debaixo do bracinho, aquela forma tradicional é a mais indicada. Exatamente. Mas, hoje em dia, a gente tem outros tipos de termômetros também, tem uns que são, legais, inclusive, sem contato. Então, olha só,
Esse aqui é o termômetro tradicional. Aquele mais Vamos ver. antigo, Exatamente, que ele tem mercúrio. Esse termômetro, ele não é mais regular. Então, ele está aqui, mas não pode mais por causa do mercúrio. Então, a gente não é mais vendido, então. Não é mais vendido. Aí a gente tem o termômetro eletrônico, que é muito comum. Ele é altamente confiável e nós conseguimos medir a temperatura tanto da boca quanto debaixo do braço. Existe um termômetro que muitos médicos têm também, e até algumas famílias, que é o termômetro que mede a temperatura pela membrana timpânica. Coloca no ouvido. Coloca no ouvido. Então vamos mostrar como é que funciona. A pessoa liga aqui, aí ela coloca no ouvido aqui, ó. Vamos ver a temperatura do Dr. Jamal, como é que tá? Aí tem aquele apitozinho, ele também apita esse? Ele faz um sinalzinho. Então eu vou te perguntar. Essa medida, às vezes a criança é muito pequena, então é um pouco difícil de segurar a criança. Então também é um bom termômetro, mas não tão usado assim, né? Tem gente que diz o seguinte, Dr. Jamal, tem o apitinho do termômetro, depois que apita, deixa mais um tempo ou aquele tempo foi realmente, de fato, o suficiente? Foi o suficiente, com certeza. Não precisa deixar mais tempo? Não, esse tempo gira em torno de 3 a 5 minutos, mas se ele apitou, já pode ler, com certeza. Adivinha quem vai te perguntar agora? Ai. Pessoal de casa, que você adora, então a Cris é que traz a pergunta. Bom dia, Cris. Oi, Mari. Bom dia, doutor. É muita gente perguntando sobre uma coisa que os nossos pais, os nossos avós sempre fazem. Banho frio. Funciona? Perguntas da Juraci de Curitiba, da Lucilene do Espírito Santo e um monte de telespectadoras, doutor. Vamos lá, banho frio funciona ou não funciona? Gente, funciona, com certeza. O banho, ele é muito importante porque ele vai diminuir aquela temperatura muito alta. E a gente deve usar o banho quando realmente a temperatura está alta demais, acima de 39,5. Porque acima de 39,5, Mari, começa a ter riscos de complicações, como convulsão febril acima de 40 graus, até lesões cerebrais. Nossa, então é perigoso mesmo. Banho? Olha, já tem uma neném ali pronta para tomar banho. Vamos trocar de lugar aqui agora. Vamos lá, então Explica pra gente simular como é o banho. Como que a gente vai fazer o banho. Em primeiro lugar, gente, o banho, ele tem que ser numa temperatura um pouquinho mais baixa da temperatura que está a criança. Você não pode dar um banho geladíssimo, senão a pessoa vai se sentir muito mal, pode até desmaiar. Então você vai dizer pra gente exatamente com essa temperatura do banho, vai ensinar como mesclar e em adulto também. Como é que é? Você explica pra gente, mas antes... Deixa eu chegar pertinho da Mari, do Dr. Jamal aqui. Antes do banho, eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Doutor, tem gente que tem um desequilíbrio de temperatura ao contrário? A pessoa, no lugar de ficar quente, ela fica fria. Isso pode acontecer? Pode. Isso é a febre invertida, né? A pessoa pode ter, então, hipotermia. Às vezes a pessoa tem uma temperatura muito baixa. Tem indivíduos que chegam a 35 graus. Então, às vezes, naquele processo inflamatório, ao invés da temperatura aumentar, ela diminui. Agora, aproveitando isso que você falou, eu queria explicar para as pessoas. Quando a pessoa tem uma doença e tem febre, por que começa com frio e depois que a temperatura sobe, não é? Então, gente, funciona assim. Quando entra no nosso corpo uma substância tóxica, seja através de uma bactéria, um vírus, seja às vezes algum medicamento, essa substância leva o nosso cérebro a regular a temperatura num nível mais alto. Então, por exemplo, entrou uma bactéria. O corpo quer vencer essa bactéria. É uma proteção? Exatamente, Zuca. Febre é uma proteção. A febre, existem vários estudos comprovando que o aumento da temperatura inibe a proliferação das bactérias e dos vírus. Então, febre é bom para vencer a doença. Obviamente, dependendo do nível da febre, a gente tem que deixar ela continuar. E como o senhor falou, acima de 39,5 é perigoso, que tem o risco das convulsões, né, doutor? Com certeza. Aí quando a temperatura, o cérebro colocou num nível muito alto,
mas o corpo ainda não aumentou a temperatura. Por isso a pessoa sente frio. É hora de cobrir. Né? Como ele fala, é lindo, é lindo. É lindo, porque essa a defesa reação do nosso corpo é lindo. Mas acima de 39... Calor, a gente, na hora do calor, então, a gente tem que tirar a roupa, tem o suor, tudo, né? E se for muito alta... é o banho. Então já o doutor Jamal vai explicar como é feito o banho nas crianças, nos adultos também. A nenenzinha já está pronta aqui para tomar o banho, mas é depois do intervalo. Opa, faz lá o teu símbolo, faz o teu símbolo para a gente chamar o intervalo. Lá, aqui, ó. Vai lá, doutor Jamal, até já, fique com a gente. Estamos de volta e o Dr. Jamal Azan agora vai fazer uma demonstração para vocês que estão acompanhando aqui a nossa pauta sobre febre. Dr. Jamal pegou aqui uma nenenzinha, uma bonequinha nossa. Quantos graus tá? Qual é a temperatura, doutor? 39,5. Ih, 39,5. A gente já aprendeu que é preocupante. O que tem que fazer, doutor? Vamos dar banho nessa criança. Então, 39,5, gente, nós temos que preparar a água do banho por volta de 2 graus a menos. Mais ou menos 37,5. Não adianta colocar água gelado, como a Cris trouxe essa pergunta do banho, senão dá um choque térmico, dá um choque térmico. Então a gente pega aqui, nós vamos pegar a água, nós vamos colocar na banheirinha, né? Aí esses termômetros hoje de infravermelho, eles medem a temperatura da água. Aí eu coloquei aqui, uau, tá muito alta essa temperatura. É, porque foi bem quente a água, tem que temperar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a água para temperar, para medir a temperatura ideal. Ah, mas se você não tiver, então, o termômetro digital não tem, o termômetro de infravermelho não tem problema. Você pega o seu termômetro e mede, então, medir aqui, deu 37,5. Com a mãozinha a gente consegue sentir também um pouco a água morninha, mas né? É melhor que a gente meça, porque se a gente colocar 2 graus abaixo da temperatura do corpo, nós vamos gerar um pouquinho só de desconforto e o efeito positivo. Então, aí que a gente já mediu, nós vamos colocar o bebê aqui e nós vamos então jogar a aguinha. E quanto mais tempo nessa aguinha, melhor, doutor? Mais ou menos 20 minutos a meia hora. A gente tem que fazer esse banho. E também é muito importante, gente, ó, o banho na cabeça, porque a preocupação maior é o cérebro. Então, esta temperatura um pouquinho a menos, 2 graus a menos do que está a criança, a gente vai, então, molhando o corpo inteiro dela. Depois que a criança, então, está com a terminou o banho, depois de meia hora, o que nós vamos fazer? Deixar a criança em um ambiente ventilado, mas que não seja uma ventilação direta, um ambiente fresco, pouquinha roupa e medir novamente a temperatura. Então, chamando a atenção, não pode botar banho gelado. E para o adulto, como é que a gente vai fazer? Já que aqui tem banheirinha, mas não dá, né, para um adulto ficar fazendo banho de banheirinha. O que a gente faz? Pode ser no chuveiro, doutor? Pega a água do chuveiro, a gente abre o chuveiro, vê mais ou menos a temperatura, coleta a água, mede a temperatura, aí você coloca a pessoa no banho. E se a febre persistir, tem vários remedinhos aqui, o doutor Jamal vai explicar pra gente, então, o que tomar, né, em caso de febre, mas é depois do intervalo. Continue com a gente. É isso aí. Estamos de volta com o nosso médico de família, Dr. Jamal Azan, que está dando uma aula aqui pra gente, explicando tudo sobre a febre. Doutor, a nossa nenenzinha já tomou banho porque ela estava com a febre alta, acima de 39,5. Então foi preciso tomar aquele banho morninho com 2 graus a menos, não é isso? Isso, exatamente. Muito bem, ela terminou de tomar o banhozinho dela. Ah, doutora, ela continua com febre. O que fazer? Continua, tá com febre ainda. A gente pode fazer uma compressa. Então a gente pode pegar uma compressa, essa compressinha, um paninho, né? Uma toalhinha, ela pode ser um pouquinho mais fria, não precisa ser exatamente esses 2 graus, pode ser até um pouco menos. Porque não vai me botar gelo na testa da criança. De jeito nenhum, gente, gelo não pode. Agora tem uma outra coisa que as pessoas colocam muito na compressa, sabe o que é? O quê? Adivinha, tá aqui na bancada, gente, álcool. Nossa, e aí, resolve? Compressas de álcool são contraindicadas, não deve fazer compressa de álcool.
álcool, porque o álcool ele pode então ser inalado, ele vai evaporar e essa inalação pode até piorar se for um quadro respiratório. Compressas com álcool, não. Onde nós vamos colocar a compressa? Na cabeça, certo? Vamos colocar no corpo e depois, se a gente ainda vê que a temperatura ainda está um pouco alta, a gente deve sim medicar. E de que forma a gente deve medicar, doutor? Ok, em primeiro lugar, lembrar que toda medicação é um ato de responsabilidade. Se você tiver a orientação do seu médico, ok, ou do farmacêutico. E tenha sempre a dose correta. Nós podemos usar as medicações principais, a dipirona. Então a gente pode usar dipirona para a febre, ok? A gente pode usar também o paracetamol, que é para febre, ou o ibuprofeno em crianças acima de 6 anos. Muito importante, gente, cuidado com alergias, cuidado com a dose. E o ácido acetil salicílico, ele é contraindicado se a pessoa tiver qualquer tipo de suspeita de dengue. Isso é muito importante porque pode precipitar ou piorar uma possível dengue hemorrágica. Então, se você não sabe qual é a medicação, oriente-se, mas a dipirona, o paracetamol e o ibuprofeno podem sim ser usados. Às vezes a gente dá, vamos dizer assim, um desses. Vou escolher aqui no caso a dipirona, né? Que às vezes a gente tem que dar de 6 em 6 horas. Não chega aquelas 6 horas. Às vezes a febre é persistente, ela vem antes dessas 6 horas. Quero saber o que fazer. Já, doutor Jamal vai me responder. Tem os antibióticos também. Ele tem um jeito muito legal de dar o remedinho para a criança. Ele é ótimo com crianças. Eu vou chegar aqui um minutinho, doutor Jamal, porque eu quero dar um recado. Doutor Jamal vai mostrar o truque dele ali para dar remédio para criança, aquele antibiótico que às vezes tem um gosto ruim. Como é que faz, doutor? Então a gente pega o elefantinho. Aí o elefantinho, sabe o que ele é? Ele tem uma pipeta aqui para dar o remédio. Olha, gente, aí a gente pega, põe um remedinho aqui, coloca o remedinho aqui dentro. Aí a gente põe na boquinha do nenê. Aí qual criança não quer tomar, né? Que o elefantinho tá dando. Né? Muito legal. Esse é o jeitinho de dar um remedinho pra criança também. Então, doutor, eu tava falando do princípio ativo, né? Do dipirona. Ou qual mais? O paracetamol e o ibuprofeno. Isso. Vamos supor, eu dei a dipirona. Não chegou naquele ciclo das 6 horas. A febre está persistente, veio, sei lá, com 2 horas já voltou a febre. O que a gente faz? A gente pode alternar eles, cada um de 6 em 6 horas. Eu explico assim, ó, gente, ó, intercalado. Ou seja, a cada 3 horas você vai dar uma medicação. Dipirona, 3 horas depois paracetamol, 3 horas depois dipirona, assim vai ser de 6 em 6 horas. E não deem, gente, dipirona junto com paracetamol, porque às vezes a pessoa desespera, dá muita medicação, a temperatura baixa demais. Muito cuidado com isso também. E se a criança estiver vomitando muito, então a gente pode usar os supositórios também, porque aí não implica na absorção pelo estômago. E o ácido acetil salicílico, então, deve ser evitado, né? Especialmente se tiver essa questão do dengue, da dengue, que é muito complicado. Eu tenho evitado, especialmente por causa das intolerâncias gástricas também. Então, eu tenho dado preferência a dipirona, paracetamol e o ibuprofeno, né? E o antibiótico, doutor? Quando dá o antibiótico, não precisa mais dar o antitérmico? Pelo amor de Deus, será que eu vou ter que ficar bravo de novo nesse programa aqui? Porque as pessoas, sabem o que elas fazem? Ai, meu Deus, pega o antibiótico que eu vou dar pro meu filho, porque sabe o que elas falam? Sobrou da outra vez, da outra infecção. Ai. Não, antibiótico é exclusivamente com indicação médica para aquele quadro. Aí você fala assim, mas eu consigo comprar? Não deveria conseguir comprar. E mesmo assim, não compre antibiótico por conta própria. O antibiótico pode induzir resistência bacteriana, pode dar efeitos adversos se não utilizado no quadro correto. Antibiótico só com indicação médica para aquele quadro. Muito cuidado mesmo. E o farmacêutico não deve vender, né, Zucker? Que a gente sabe que, infelizmente, a verdade é essa. Muitas farmácias estão agindo ilegalmente. É isso aí. Então daí fica o alerta. O antibiótico está lá, ele é importante, ele pode salvar a nossa vida, mas com orientação médica, porque algumas vezes ele funciona, outras vezes não é para isso. Aí você tá tomando um negócio lá que vai deixar a bactéria, vai deixar tudo resistente, você vai passar mal depois, quando você precisar dele mesmo, aí você tá perdido. Doutor, vai lá, Mari. Doutor Jamal, se a criança tiver febre, o adulto, o idoso também, tem que correr para o pronto-socorro no primeiro sinal de febre ou a gente espera?
ver como é que vai evoluir, como é que o corpo reage? Existem alguns sinais que nós devemos ter muita atenção, que nos motivam a ir, correr ou não para o pronto-socorro, porque a gente sabe que muitas vezes vai no pronto-socorro, a demora é muito grande, muitas vezes pega infecções no próprio ambiente. Então é assim, gente, primeiro lugar, crianças com menos de 3 meses, qualquer febre preocupa. Bebezinho até 3 meses, qualquer febre é necessário e obrigatório levar para o médico. Na primeira febrinha? Na primeira febrinha. Não é normal o bebê ter febre até os 3 meses de vida. A temperatura de um bebê é 1 grau acima. Ah, é? Ela pode chegar até 37,5, agora eu tô lembrando até um pouco mais. 3 meses, é sim. E também tem uma outra coisa que tem que tomar cuidado. Às vezes agasalha muito o bebê, tá muito calor. Temperatura alta é uma coisa, febre é outra, Mari. Porque se a pessoa agasalha muito e medir a temperatura, vai estar alta. A temperatura externa vai influenciar na temperatura interna. Vai influenciar, assim como outras situações, como atividade física. Se você sair correndo e tirar a temperatura, o corpo está mais quente. Então, bebês até 3 meses. Então, febre, bebês até 3 meses, qual é a febre? Acima de 37,5, acima de 38 graus é o ideal. Já se vai tiver 38, acima de 38 graus, é direto para o pronto-socorro, qualquer episódio de febre com crianças até 3 meses de vida. Agora, doutor Jamal, tem aquela febre também emocional, não tem? Ah, tem, com certeza. Existe a febre emocional porque o ser humano, ele tem controles que às vezes a gente não entende, mas existe febre que pode aumentar sim pelo quadro emocional. Às vezes criança não quer ir para a escola, não quer fazer a prova e pode ter febre. Agora existe uma febre, Mari, que é boa demais. Qual é a febre a única febre que é boa? Sabe qual é, gente? A febre do amor. Ah, quem tá apaixonado, então, às vezes pode sentir febre também. Amo vocês, gente. Que legal, amo demais. Obrigada, doutor Jamal. Mais uma vez, obrigada, meu querido. Toda quarta-feira, doutor Jamal Azan aqui com a gente, nosso médico de família. Muito bom, né, Edu? Sem dúvida nenhuma, ele dá sempre uma aula para todos nós e a gente tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes a gente que tem filho, a gente fica em dúvida. Uma vez, doutor, até só para esclarecer uma coisa, muitas vezes a criança com febre, quando tem algum problema, quando a criança tosse muito e cospe o remedinho, a gente fica até com dó de dar, ou colocar um supositório, mas é a melhor forma, né, Com certeza. Me lembrei agora. Com certeza. O supositório é uma medicação que existe sim, não deve haver preconceito nenhum. Se a criança cospe muito, ela tem intolerância, ou se ela está vomitando, o supositório é excelente para que baixe a febre, com certeza. Até, gente, é menos traumático do que ficar insistindo, segurando e arrastando a criança. Obrigado, doutor. Desculpa, lembrei agora disso daí, desculpa, olha só.